Fala galera, chegando com as primeiras informações do Cruzeiro. Vamos lá pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, hein? É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as primeiras do dia. O domingão é de preparação pro duelo diante do Mirassol, mas a gente fala sobre isso na sequência porque começou a primeira rodada do retorno, ou 20ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. E aí tivemos vitória do Ceará para cima do Red Bull Bragantino por 1-0, vitória do Fluminense 2-1 para cima do Fortaleza, empate entre Sport e São Paulo, empate entre Vitória e Juventude e vitória do Bahia sobre o Corinthians, fora de casa, hein? Os 5 jogos desse sábado. Neste domingo temos Atlético Mineiro e Grêmio, Santos e Vasco, Internacional e Flamengo, Botafogo e Palmeiras. E amanhã, fechando a rodada, 8 horas da noite em Mirassol e Cruzeiro. O Flamengo é o primeiro colocado, com 18 jogos, 40 pontos. Cruzeiro em segundo, com 19 jogos, 37 pontos. Palmeiras em terceiro, 17 jogos, 36 pontos. O Bahia, quarto colocado, com a vitória sobre o Corinthians, 18 jogos, 33 pontos. Botafogo, que joga contra o Palmeiras neste domingo, tem 17 jogos e 29 pontos. E o São Paulo fecha o G6 com 29 pontos em 20 partidas na zona de rebaixamento. Vasco, Juventude, Fortaleza e Sport Recife. O Cruzeiro então precisando da vitória. Depois de 2 tropeços em casa, o Cruzeiro vai ter que recuperar mais pontos aí, atuando fora de casa. E diante de um adversário que é muito forte na Série A, nos seus domínios, hein? A campanha do Mirassol em casa tem 18 pontos conquistados em 8 jogos. 5 vitórias e 3 empates. Não perdeu em casa a equipe do Mirassol na Série A do Campeonato Brasileiro. O treinamento do Cruzeiro à tarde. O técnico Leonardo Jardim vai definir a equipe e os substitutos aí de William, Romero, Christian e também Kaique. Do Kaique ao Cauã Prates. Na lateral direita, o William, a tendência de Jonathan Jesus. Aí no meio, vamos ver 3 jogadores aí para 2 vagas, Matheus Henrique, Eduardo e o Wallace. Se o Matheus Henrique não começar, é a questão de muito tempo sem entrar de cara, desde aquele dia 9 de abril, quando o Cruzeiro foi derrotado pelo Mushuc Runa. Ontem a gente trouxe informação sobre muito jogador sendo oferecido para o Cruzeiro. Todo mundo sabe que o Cruzeiro busca 2 atacantes. Luiz Sinisterra, negociação aí totalmente favorável ao Cruzeiro, e o outro nome, muitos jogadores sendo oferecidos, mas claro, dentro do mapeamento do Joaquim Pinto, gerente de scouting, o Cruzeiro tem alguns nomes aí e vem conversando com estes nomes até bater o martelo em quem será esta outra opção para o setor ofensivo na toca da Raposa 2. Quero falar agora sobre o Cruzeiro, que ultrapassou a marca de 20 milhões de reais com bilheteria líquida, descontando todos os impostos nos jogos do Campeonato Brasileiro. O número exato é de 21 milhões e 200 mil reais depois de 10 partidas. Só para você ter a dimensão do tamanho desse valor, vale a lembrança de que no Campeonato Brasileiro passado inteiro, o Cruzeiro havia arrecadado com bilheteria líquida 15 milhões e 600 mil reais. Ou seja, o Cruzeiro ainda faz quase que um turno inteiro como mandante dentro de casa, mas tem mais receita nesse ano do que na temporada passada. Com esses 21 milhões e 200 mil, média de arrecadação de 2 milhões e 100 mil reais. Somente o Flamengo arrecadou mais do que o Cruzeiro nessa primeira parte do Campeonato Brasileiro. O Fla tem 22 milhões e 400 mil de receita líquida contra 21 milhões e 200 mil da Raposa. Na sequência aparecem o Corinthians, 14 milhões de reais, e o Palmeiras, 13 milhões e meio de reais. Tem ainda o São Paulo com 13 milhões, Corinthians, Palmeiras e São Paulo com um jogo a menos na comparação com o Cruzeiro como mandante. Posto, Caio César, Thiago Fernandes ontem recebeu a informação de uma fonte importante de que do staff do atleta, né?
do staff do atleta. Bom, é porque é o seguinte, ontem durante o programa, nós estávamos aqui tentando descobrir e uma fonte do staff do jogador passou para mim, passou para o Thiago, que o jogador era de fora, né? Só que tem uns pretensiosos que acham que a informação só parte deles, né? E aí vieram de outras fontes. E aí passou a informação. E aí uma das fontes me disse inclusive o nome do atleta ontem. O nome do atleta. Eu disse, olha, eu vou apurar mais. E aí o Thiago foi lá no staff do atleta e confirmou a informação, que é o Caio César. Isso, jogador, atacante de 21 anos, revelado pelo Coritiba, passou pelo Vitória de Guimarães de Portugal, hoje está no Al Hilal. Ele tem contrato com o Al Hilal até 30 de junho de 2028. Ele joga pelo lado direito do gramado, mas é canhoto. É o nome que o Cruzeiro, nesse momento, tem conversado e tentado essa contratação. Ele jogou até a Copa do Mundo de Clubes, disputou 2 partidas, eu não lembro contra quem exatamente ele entrou, mas eu vi que ele disputou 2 partidas, disputou 63 minutos na Copa do Mundo de Clubes da FIFA e é o nome que o Cruzeiro tenta nesse momento. Caio César, atacante, de 21 anos, pertence ao Al Hilal, tem contrato até 30 de junho de 2028. O Cruzeiro está conversando pela contratação do jogador. Ô, Valuceiro, depois que o nome veio à tona, obviamente você foi assistir, você foi dar uma estudada e tal, o que lhe parece? Não, eu até lembro do Caio César, a gente está vendo imagens dele aí com o Coritiba HG. Cara, é muito a característica de como é o Cruzeiro, né? Então o Cruzeiro segue, digamos assim, fiel ao perfil que ele traçou de jogadores, atleta ainda muito jovem, foi vendido por valores importantes. Vejamos como que essa operação se dá, nunca é fácil negociar com esses clubes que o fator financeiro não é um problema, né? Eles, diferente da maioria dos clubes do nosso futebol, não estão com aquela situação de emergência de vender jogadores. Geralmente eles querem desfazer de um estrangeiro para comprarem outro estrangeiro, né? Talvez até melhor. É um perfil que me agrada, vamos ver, né? O Cruzeiro em 2 frentes. O Sinisterra, que o Cruzeiro segue avançando nessa contratação, esperando o desfecho, um cara para atuar mais do lado esquerdo, e o Cruzeiro com Caio César, imagino que outros nomes também estejam sendo trabalhados, porque afinal de contas o Cruzeiro começa uma corrida contra o tempo, né? Agora são menos de 20 dias para o fechamento da janela, é um perfil que me agrada e acho com o potencial de ser desenvolvido e ainda futuramente, quem sabe, uma revenda. O Thiago lembrou aí dos jogos que ele participou no Mundial, foram contra o Fluminense, ele jogou 7 minutos contra o Fluminense e jogou mais de um tempo contra a equipe do Manchester City. Jogo que o Al Hilal venceu por 4-3, foi um jogaço, e ele participou. Ele que quando ele sai do Coritiba, né, ele pega um Coritiba também bem desestruturado, foi o ano que o Coritiba caiu. Então quando você é da base, é jovem e está em um time em queda, as dificuldades para você... Vai naquele efeito centrífuga, isso, né? Não tem como você pegar e fazer uma análise fria, né, em cima do atleta, mas as informações que a gente colheu do que ele jogou na base do Coritiba, por que a gente fala de base? Porque tem só 21 anos, é muito jovem, né, já foi tentar a vida profissional jogando em Portugal e depois jogando no Vitória, né, de Portugal, e depois jogar no Al Hilal. Então, é jovem ainda, colhendo as informações de base. Ele foi muito bem no Coritiba, uma pena que, quando ele sobe profissional, era um Coritiba desestruturado e que caiu para a 2ª divisão naquele ano. Quando o Thiago foi apurar, né, com o staff do atleta e tal, e aí eu fui para assistir uns vídeos dele no YouTube. E tem um vídeo lá, para o torcedor que ainda não viu, tem um vídeo lá que foi postado há 2 anos, e o título é Caio César is the new Brazilian sensation. Há 2 anos postaram esse vídeo. Aí eu fui lá assistir. Tinha 19 anos ele à época. Exatamente. Sabe com quem que... os lances, quando ele pega a bola, sabe quem que me lembrou? O estilo, Savinho. O estilo... Não estou dizendo que... Porque aí daqui a pouco tem um corte. Everton compara Caio César a Savinho. Eu estou falando do estilo de jogo. Pegar a bola, a maneira de pegar, dominar, partir mais para dentro. A bola coladinha no pé, passe. Parece jogador de futsal. E aí eu vi esse vídeo. É um vídeo que tem 3 minutos e 21 de duração e que mostra muito do jogador. E aí esse vídeo, o detalhe que me chamou a atenção, que esse vídeo de que o Caio César era sensação do futebol brasileiro e tal, faz 2 anos que esse vídeo está postado. Ontem, quando eu coloquei lá no X
a rede social que era o antigo Twitter, um cara perguntou assim, o Grok, que é a inteligência artificial deles lá, com quem que ele se assemelha? E o Grok falou o Dudu, que hoje está no Atlético, e o Savinho. Foram os dois jogadores que compararam assim, com quem ele se assemelha e tal. Grok é uma inteligência artificial? É inteligência artificial. Tô falando que a inteligência artificial comparou. Eu admito, eu não consigo, tenho a menor capacidade, não sou capaz de opinar, diria Glória Pires, sobre o Caio César. Mas as referências que eu tenho são as cravar esse tipo de paralelo, eu também não tenho condições nenhuma, porque eu não vou chegar aqui e falar que eu estava acompanhando o Coritiba piamente. O HG é foda. Fui buscar informações. O HG faz isso, Elton. Faça o quê, garoto? Faz essas comparações aí, meio absurdas. Ué, meio absurda não. Qual que é o absurdo? Absurdo é você entender que eu comparei um com o outro. Aí é absurdo mesmo. Mas você e o pior que você dizer isso é você induzir a audiência que eu tenha comparado os atletas. Aí, mas não comparou. Aí é maldade da sua parte. Ele parece a sua ironia, ainda bem que a sua ironia que você está aprendendo com o Breno Galante, irmão. ainda bem que sua ironia, você precisa ainda pular muita fogueira para aprender com o Breno Galante, que é uma arte da comunicação dele, é ser irônico. Você ainda é um cascudinho. Você ainda é um cascudinho disso aí. Zagueiro Juan, fala pra nós do Juan aí. Já tá aqui mesmo. Na verdade, quem tem informação aliás, do Juan é o Galante. Falando em zagueiro Juan, ontem, enquanto a gente estava no ar aqui, né, falando da chegada do Juan, eu conversei com o Alex Bagé. Porque o Alex Bagé é comentarista e dos bons. E aí, o Alex Bagé mandou um áudio aqui que vocês ouviram comigo, né? Ouvimos um triste pedaço. Falando o que ele pensa do jogador. Deixa eu ver se esse áudio ainda tá aqui. Bota ele ao vivo. O Breno tem informação do Juan. Não, HG, ele te ligou, não foi não? Ô, André, ele te ligou, pô. Posso colocar o Bagé ao vivo? Então, peraí, deixa eu ligar pro Bagé aqui. Vamos ver se o Bagé fala. Deixa o Galante mas antes prepara o Então, peraí, depois do break. Eu vou tentar colocar o Bagé.